Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Daniel, capítulo de número 4, daqui a pouquinho também o capítulo de número 5. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para pedir aos irmãos desculpas, porque no capítulo 3, no finalzinho ali, o som falhou, o microfone acabou descarregando, mas eu não gravei outro vídeo, meu irmão, porque eu já estava ali nos agradecimentos finais, despedindo dos irmãos, então a mensagem de forma alguma ficou prejudicada. Essa é a razão de não ter gravado ali aí outro vídeo substituindo o capítulo de número 3. A mensagem ela não foi nada prejudicada. Então vamos lá para o capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo muito especial porque ele traz nas palavras do próprio Nabucodonosor o seu testemunho sobre como Deus trata aquele que se torna soberbo. Meus irmãos, eu acredito que este é um texto que todos os irmãos precisam gravar, os irmãos precisam anotar no cantinho da Bíblia, que às vezes a gente precisa de um texto para alguns momentos específicos. É um capítulo muito importante para você ler, para aquela pessoa que se acha importante, se acha melhor do que as outras, acha que é a mais sábia, acha que é a que mais entende, acha que é a que tem sempre razão, é a que tem todas as respostas. Você precisa ler para ela. E se você é assim, você precisa ler também para você esse capítulo e esse testemunho do rei, que foi o maior dos reis dos impérios antigos, e aqui como o Senhor o tratou. Nabucodonosor teve um sonho, e o sonho de Nabucodonosor era de uma grande árvore, uma árvore maravilhosa, que dava frutos que dela poderiam se alimentar todos os animais, todos os seres vivos. Ela cresceu tanto que ela chegou ao céu, e os seus galhos se espalhavam. Mas, de repente, ele teve nesse sonho a visão de um anjo que dizia, olha, cortem os galhos e cortem a árvore e deixem apenas o toco e que ele seja acorrentado, preso. E assim, Nabucodonosor, mais uma vez, ficou intrigado com o que significava aquele sonho. E ele mandou chamar então os sábios não souberam responder. E o que aconteceu foi, meu irmão, que Daniel foi chamado e Daniel traz ali para o rei uma sentença, uma resposta. Daniel fica triste com aquilo, ele diz, olha, rei, quem dera se essa sentença não fosse contra o senhor, mas é exatamente isso, era uma sentença contra o próprio rei Nabucodonosor. Versículo 17, o profeta vai dizer assim, esta sentença é por decreto dos vigias, os anjos, e essa por ordem e por mandato dos santos, para que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então o Senhor estava dizendo para Nabucodonosor o seguinte, Nabucodonosor, você se acha, mas você não é ninguém. Quem exalta e quem derruba sou eu. É isso que o Senhor está dizendo. A árvore era o próprio rei, ela era grande, a sua grandeza não vinha dele. Nabucodonosor só foi o que foi porque o Senhor foi com ele. E o perigo, meus irmãos, da soberba é nós acharmos que alguma coisa vem de nós mesmos, que o poder está em nós. O perigo da prosperidade é quando nós começamos a achar que se nós temos algo que nos faz sobressair, isso é graças ao nosso mérito. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos muito perto de sermos cortados. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. O rei foi alertado por Daniel, no versículo 27, Daniel diz, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, rompe com teus pecados, praticando a justiça. Então quer dizer que Nabucodonosor estava praticando a injustiça. E com as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Preste atenção, irmãos. Deus resolveu tratar Nabucodonosor porque esse estava humilhando pessoas, não estava agindo com justiça, estava dando lugar à iniquidade e não tinha misericórdia, inclusive, dos pobres, estava explorando as pessoas. O pecado de Nabucodonosor não era apenas se achar, mas achar que podia também se aproveitar das pessoas e cometer injustiça e agir com falta de misericórdia. E Daniel diz, se arrependa, porque pode ser que o Senhor prolongue, ele diz, o Senhor use de misericórdia, prolongue a sua tranquilidade, pode ser que o Senhor prolongue, pode ser que o Senhor torne essa sentença algo mais distante. Mas o que aconteceu, irmãos? Nabucodonosor não mudou. E depois ali de um espaço de 12 meses, ele estava no seu palácio,
e ele olhou para tudo aquilo que ele havia construído, em cima de justiça, de guerra, achando que era ele mesmo o responsável. Ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E quando ele disse isso, meu irmão, o que aconteceu é que veio a sentença. Lembra que a árvore foi cortada e o toco foi amarrado em correntes? A sentença, meu irmão, era que Nabucodonosor, a partir daquele momento, seria tirado do trono, perderia o juízo, ficaria por 7 tempos. Algumas traduções trazem 7 anos, algumas dizem 7 tempos. Ele iria agir como um irracional. A Bíblia diz que ele agiria como os animais, pastaria com os animais, as suas unhas cresceriam, uma espécie ali de surto, e existem inclusive relatos de enfermidades de ordem psíquica, onde as pessoas acreditam que são animais. Não estou falando dessas pessoas hoje que estão defendendo que são bichos em corpos de pessoas. Isso é bobeira, falta de disciplina, falta de correção dos pais, excesso de ideologia e de droga, tá? Não tem nada a ver com o que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor não acordou determinado dia e falou assim: eu me sinto um boi, eu sou um boi, eu vou pastar. Não. Ele simplesmente perdeu o juízo e passou a se portar como um animal. A Bíblia diz que o seu cabelo cresceu e se tornou uma crosta como penas de águia, de tanta sujeira. Suas unhas cresceram como unhas de um gavião. Eu pedi uma inteligência artificial para gerar uma imagem a partir do relato de Daniel 4. A imagem está aqui, ó. Nabucodonosor, segundo a inteligência artificial, ficou mais ou menos assim. Até que um dia, depois de muito humilhado, vivendo ali nu, tomando orvalho, dormindo ao relento, ele olhou para o céu e foi-lhe devolvido o juízo, e ele então percebeu que Deus é aquele que exalta e que humilha, e que sem Deus, Nabucodonosor não passa de um jumento que passa no campo. Agora, se Deus quiser transformá-lo no homem mais poderoso da terra, ele irá transformar. Essa palavra, irmãos, tem que trazer um consolo muito grande no meu coração e no seu. Tem muita gente que está no poder, mas isso não significa que o poder pertence a eles. Vou dizer de novo. Tem muitas pessoas cometendo injustiças e estão no poder, mas o poder não pertence a eles. O poder pertence ao Deus que criou todas as coisas. E Deus humilha no tempo certo. Deus não há, meu irmão, de fechar os olhos para a injustiça. Juízes humanos fazem isso, seres humanos fazem isso, colocam panos quentes, dão o seu jeitinho, mas a justiça de Deus, o juízo de Deus não falha. Por isso, meu irmão, eu gostaria de trazer para você aqui algumas aplicações, porque Nabucodonosor, ao olhar para o céu, ele reconhece e ele declara, versículo 37, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam no orgulho. O Senhor é digno de ser louvado, não Nabucodonosor. As obras do Senhor são verdadeiras, são permanentes, não a de Nabucodonosor. Os caminhos e as decisões do Senhor são justos, não a de Nabucodonosor. E é Deus quem humilha os que andam no orgulho. Quero deixar essa aplicação para você, meu irmão, dizer o seguinte: reconheça a fonte, tudo vem de Deus. Se você tem alguma virtude que te faz sobressair, se você foi colocado em alguma posição, em algum cargo, se Deus concedeu você algo para administrar que te exige uma responsabilidade, uma sabedoria, uma destreza, meu irmão, não se ensoberbeça, tudo vem do Senhor. Meu irmão, aproveite a sua posição para praticar e promover a justiça. Seja um filho de Deus, praticando e vivendo e clamando e sendo alguém que promove a justiça de Deus enquanto você caminha pela terra. Não entre na vereda da injustiça, porque se você for um promotor da injustiça, meu irmão, a justiça de Deus, a corregedoria de Deus vai visitar você. Vigie as suas palavras, o que sai da sua boca manifesta o que tem no seu coração. Perceba, meu irmão, se você não tem falado sobre você mesmo o tempo todo. Quem tem o ego na boca, meu irmão, pode ter certeza, porque tem o eu sentado no trono do coração. Você fala muito sobre você, as pessoas, é fácil você perceber isso. Talvez as pessoas não querem nem conversar com você, porque você só fala de você mesmo. Você é cheio de si mesmo. E aí não dá, né, meu irmão? Deus é quem tem que sentar nesse trono.
Enquanto você estiver humilhado aos pés dele, você não cai. Você já está no chão, mas por um propósito bom, reconhecendo que sem ele você nada é. Olhe para cima, olhe para cima. Se você está vivendo essa egolatria, tem olhado só para o espelho, para você mesmo, tem olhado só para as coisas dessa terra, aquilo que é seu interesse, olha para cima, meu irmão, levante os olhos, recobre o juízo, porque Deus pode te restaurar, como restaurou o juízo de Nabucodonosor. Meu desejo é que você louve e exalte aquele que é digno, somente Ele, o Senhor Deus, que sabe humilhar os que andam na soberba. Um grande beijo e até daqui a pouquinho para mais um capítulo.